Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 10, mas o nosso sermão será do versículo 8 até o versículo 10. Diz assim a bendita e inerrante palavra do nosso Deus. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, ajuda-me, ó Deus, a pregar a Tua palavra, apesar de mim mesmo, apesar dos meus pecados, apesar, ó Deus, das minhas limitações, que o Senhor, ó Deus, esteja comigo, para que a Tua igreja, as Tuas ovelhas, o Teu povo, seja alimentado. Que o Senhor, Deus, seja glorificado pela proclamação da Tua palavra. Que o Teu povo seja alimentado. Que as Tuas ovelhas, ó Deus, encontrem os pastos verdejantes que existem na Tua Sagrada Escritura. E que todos nós saiamos daqui certos de que o Senhor falou conosco. Nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Meritocracia, irmãos. Meritocracia é a ideia que estabelece a ligação entre mérito e poder. Na meritocracia, o poder está nas mãos dos que merecem o poder. O poder está nas mãos daqueles que lutaram, daqueles que trabalharam, daqueles que se esforçaram para conquistar o que desejavam. A ideia é simples. Se você luta, você conquista. Se você trabalha, você será recompensado. Se você se esforça, você receberá aquilo pelo qual se esforça. Quanto maior e melhor for o seu trabalho, for o seu esforço, maior será a sua posição. Isso é meritocracia. Meritocracia, trabalhar por mérito, ser recompensado por mérito. Eu e você sabemos o que é isso? Eu e você sabemos que isso é verdadeiro em alguma medida. Se você trabalha, você quer receber o seu salário. Se você estuda, você quer receber uma boa nota. Se você oferece um bom serviço, você quer ser bem pago por esse serviço. Você quer ser bem recompensado por esse serviço. Nós desejamos a recompensa pelo nosso trabalho, pelos nossos esforços, e não há nada de errado nisso. A própria Bíblia ensina isso. Paulo, em uma de suas cartas, diz que o trabalhador é digno do seu salário. Na sua carta aos Tessalonicenses, ele afirma que aquele que quiser comer deve trabalhar. Ser recompensado pelo trabalho. O pão de cada dia, o salário, aquilo que conquistamos é fruto e recompensa dos nossos esforços. Mas nem tudo, irmãos, na vida é por mérito. Pense, por exemplo, naqueles que hoje ocupam posição de poder e domínio na nossa nação, mas que nunca estudaram,
que nunca trabalharam, que estão onde estão apenas por ter a amizade certa, por ter o amigo certo, por ganhar a posição simplesmente por terem uma amizade, não porque mereciam, mas estão lá. Estão lá apesar de quem são, apesar de não merecerem estar. Pense também em um filho que recebe a herança do seu pai. Ele não trabalhou pela herança, ele não trabalhou pela riqueza que ele recebe, mas ele recebeu. E aqui não importa se é um bom filho ou se é um mau filho, se ele honrou os pais ou desonrou os pais, se ele durante a vida dos pais esteve ao lado dos pais, trabalhando com os pais para gerar riqueza, não importa. Ele sendo um bom filho ou um mau filho, um filho trabalhador ou um filho preguiçoso e desocupado, no final a herança será dele. Não será por mérito, será dele, apesar dele mesmo, apesar de quem ele é, apesar da sua preguiça, apesar da sua falta de esforço, da sua falta de trabalho, ele será recompensado. É sobre isso, irmãos, que nós falaremos hoje. Nós falaremos sobre receber uma riqueza que não vem por meio de trabalho. Nós falaremos sobre a nossa salvação. A salvação que temos, meus irmãos, é uma riqueza que Deus nos deu. Uma riqueza que Ele nos deu não por meio do nosso trabalho, não porque nós merecíamos. Nós, na verdade, éramos filhos rebeldes. Nós, na verdade, éramos desobedientes. É assim que Paulo já nos disse no início do texto. Veja o versículo 2, por exemplo. Ele nos chama, nos diz que nós somos filhos da desobediência. Ou no versículo 3, quando ele diz que aqueles que vivem nos seus pecados, que vivem longe de Deus, nós, quando vivíamos longe do Senhor, éramos filhos da ira de Deus. Filhos da desobediência, filhos da ira, não filhos amados. Não filhos que amavam o Pai, não filhos que se preocupavam com a herança do Pai, mas filhos desocupados, filhos preguiçosos, filhos que não queriam saber do reino de Deus, filhos que não queriam trabalhar em nome de Deus. Pelo contrário, filhos que trabalhavam contra Deus, que trabalhavam contra o seu reino. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós servíamos a nós mesmos, nós servíamos aos desejos da nossa carne, a este mundo, aos valores desta era. Era assim que vivíamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Ele nos fez seus filhos, irmãos. Ele nos deu a sua herança. Ele nos deu tudo isso por sua graça. Nós recebemos tudo isso por causa da graça de Deus, não por nós mesmos, não por aquilo que fizemos, não por aquilo que merecíamos, mas tão somente pela sua graça. Paulo já falou de graça nesse texto, no versículo 5, quando ele abriu um parênteses e disse: pela graça vocês são salvos. E aqui, do versículo 8 até o versículo 10, ele vai explicar melhor isso. Explicar melhor o que significa ser salvo por graça. O que significa essa salvação pela graça que Deus nos dá, que Deus opera, que Deus faz na vida dos pecadores. E Paulo começa explicando essa salvação, retornando à graça, enfatizando a graça, falando de novo sobre graça. Ele começa o versículo 8 dizendo: pela graça vocês são salvos. A graça, irmãos, é o fundamento da salvação. Deus não viu nada em nós para nos salvar. Deus viu apenas pecado, apenas morte, apenas desobediência. Foi isso que Deus viu quando olhou para nós. A nossa especialidade, irmãos, sempre foi pecar. Nós sabemos fazer isso desde o dia em que nós nascemos. Nós somos especialistas em pecar. Nós pecamos muito e pecamos muito bem. Isso nós fazemos desde o dia que nós chegamos no mundo. Nós pecamos, nós somos pecadores. Isso nos define. Isso é o que somos em essência, pecadores.
e o que fazemos no mundo é praticar pecado. Se Deus agisse conosco, meus irmãos, baseado em mérito, Ele deveria nos dar o que merecemos, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele deveria nos dar a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte eterna, é a condenação eterna. Era isso que nós merecíamos, uma condenação ao inferno eternamente, porque é por isso que nós trabalhávamos. As nossas obras merecem isso, mereciam exatamente a nossa morte, a nossa condenação, porque as nossas obras eram más e nós as fazíamos com muita perícia, e nós as fazíamos porque sabíamos fazê-las. Nós pecávamos porque sabíamos pecar. Então, se os pecadores, estando longe de Deus, desejam receber aquilo que merecem, receberão a condenação, receberão a morte, porque é por isso que eles trabalham. A pior coisa que alguém pode pedir a Deus é que Deus dê aquilo que a pessoa merece. O que nós merecemos é morte, irmãos. O que nós merecemos é a condenação. O que nós merecemos é o inferno, o mais profundo inferno, porque nós somos pecadores. Mas Deus, por sua graça, não agiu baseado em nossos méritos. Deus agiu baseado em si mesmo, em sua graça. Deus não olhou para aquilo que havia em nós. Deus olhou para aquilo que havia nele mesmo. Deus olhou para si. Deus olhou para o seu amor, para a sua misericórdia. Deus olhou para a sua graça. E então Deus decidiu nos salvar. Então Deus nos deu a nossa salvação. A graça, irmãos, é o fundamento da nossa salvação. A graça é um presente de Deus, é dom de Deus. É isso que o versículo 8 diz. Ela é dom de Deus, um presente, algo que Deus dá, algo que Ele oferece, algo que Ele entrega. Isso é graça. Essa é a maneira pela qual Deus opera a sua salvação. A segunda coisa, irmãos, que Deus nos mostra em sua palavra, por meio do apóstolo Paulo nesse texto, ainda no versículo 8, é que a salvação é mediante a fé. Aqui, o apóstolo Paulo apresenta a fé como o meio pelo qual a salvação é recebida. Primeiro, Paulo mostrou a graça como fundamento da salvação. Ela é a base da salvação, a fonte da salvação. E agora, o apóstolo Paulo mostra a fé como o meio através do qual a salvação é recebida. A fé é o meio. Mas aqui nós precisamos ter um cuidado. Alguns olharão para esse texto e dirão o seguinte: olha, a salvação é Deus que dá. É verdade. Deus dá a salvação é um presente. Deus preparou o presente, mas você precisa ter fé. Você precisa ter um passo de fé, dar um passo de fé para que você receba a salvação. Você precisa produzir fé para que você receba a salvação que Deus tem em suas mãos para dar. Mas não é isso, irmãos, que Paulo está ensinando aqui. Paulo diz que a fé é o meio pelo qual a salvação é recebida, mas ele não diz que a fé é produzida pelo homem. Ele não diz que é papel do homem produzir a sua confiança, produzir a sua fé em Deus. Paulo não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. Pelo contrário, o texto está afirmando o oposto. O texto está mostrando que a fé é produto da graça de Deus também. Olhe para o texto. Veja a expressão do final do versículo 8, quando o texto diz o seguinte: e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que é que não vem de vocês? O que é dom de Deus nesse texto? É a salvação, irmãos. Mas não apenas a salvação, mas tudo que vem antes dessa expressão. Tanto a salvação pela graça, quanto a fé, que é o meio da salvação. Tudo isso, tudo isto é dom de Deus. Portanto, Deus não dá apenas a salvação. Deus também concede a fé
pela qual a salvação é recebida. Deus dá o presente, mas Deus também dá o meio pelo qual esse presente é recebido. Antes da salvação, meus irmãos, nós estávamos espiritualmente mortos. Nós não podíamos produzir nenhum bem espiritual. Nós não poderíamos produzir a nossa fé. Antes da salvação, nós não podíamos produzir a nossa fé, porque nós estávamos mortos. Nós não poderíamos ter fé. Nós não podemos fazer a fé nascer em nós mesmos. Assim como uma flor não pode brotar numa rocha, nós não podemos fazer a fé brotar em nosso coração. Nós não temos esse poder. A fé só pode brotar por um milagre. E esse milagre é operado por Deus. É Deus que dá a fé. É Deus que concede a fé. Deus, irmãos, não crê em nosso lugar, é verdade. Não é Deus que tem fé em si mesmo. Somos nós que temos a fé. Somos nós que exercemos a fé. Somos nós que cremos. Somos nós que confiamos. Mas nós só fazemos isso porque Deus nos dá a fé primeiro. Mas talvez você pergunte, Salmeron, por que então que para algumas pessoas nós dizemos, creia em Cristo, tenha fé em Cristo? Por que então nós pregamos aqui, tenha fé em Cristo para que você seja salvo? Creia em Cristo para você ser salvo. Se a fé não pode ser produzida pelo homem, por que nós mandamos as pessoas crer? Por que nós ordenamos, por que nós dizemos que as pessoas devem crer, que elas precisam ter fé, se elas não podem produzir a fé? Irmãos, quando nós fazemos isso, quando nós anunciamos o Evangelho e dizemos aos homens, creia no Evangelho, tenha fé no Evangelho, tenha fé em Cristo, nós não estamos falando isso porque nós acreditamos que as pessoas podem produzir fé. Nós estamos falando isso com a esperança de que elas exerçam a fé, de que elas coloquem a fé em prática, mas elas só poderão fazer isso se Deus fizer a fé brotar em seus corações. Elas só poderão atender a esse chamado, elas só poderão crer no Evangelho, elas só poderão crer em Cristo se Deus fizer o milagre da fé, se Deus conceder por sua graça a fé da salvação. Então elas crerão, então elas depositarão a fé em Cristo, então elas farão o exercício da fé, mas uma fé que não é delas, uma fé que foi dada para que elas vivam, para que elas exerçam, para que elas desenvolvam, para que elas creiam por meio dessa fé. Mas a fé é um dom de Deus, a fé é graça de Deus, a fé não é produto humano. Nós não podemos produzir a fé. E essa, meus irmãos, é uma verdade preciosa para as nossas vidas. Essa verdade nos lembra que a nossa esperança não está em nossa capacidade de ter fé. Nós não temos fé na fé. Nós não cremos em nossa capacidade de crer. Nós não cremos em nós mesmos. E isso nos dá segurança da nossa salvação. Porque você já imaginou, se nós crêssemos em nossa fé, em nossa capacidade de crer, irmãos, nós somos pecadores. Eu e você falhamos. Eu e você duvidamos. Há momentos em que a nossa fé está forte. Há momentos em que a nossa fé está inabalável. Há momentos em que estamos seguros da nossa salvação, em que cremos com todas as nossas forças. E então temos certeza de que Deus cuida de nós, de que Deus nos salvou, de que Deus está conosco. Mas há momentos da vida em que a nossa fé está débil, em que ela está fraca, em que nós duvidamos, em que nós olhamos para a nossa confiança e nos questionamos. E são em momentos assim que nós lembramos que a salvação não depende da nossa capacidade de crer, do tamanho da nossa fé, mas do fato do Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa salvação, ter dado a fé de que precisamos para sermos salvos. Essa verdade nos dá essa segurança. Então, meu irmão, todas as vezes que a sua fé estiver fraca, que você duvidar,
Será que eu sou salvo mesmo? Eu estou duvidando, a minha fé está vacilando. Lembre-se, a sua esperança não está em sua capacidade de crer, em sua capacidade de ter fé. A sua esperança está no fato do seu Deus, o Deus da sua salvação, ter concedido a você a fé necessária para que você seja salvo. Não é você que produz a fé salvífica, é Deus quem concede essa fé a você. No versículo 9, irmãos, Paulo enfatiza ainda mais a salvação pela graça. E agora ele fala o oposto da graça, que são as obras humanas. Primeiro, ele falou da fonte da salvação. Que fonte é essa? A graça de Deus. E agora Paulo vai falar daquilo que não é a fonte da salvação, as obras humanas, as nossas obras. Ele diz, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nenhuma obra humana é contada para a salvação. Nenhum homem pode salvar a si mesmo. O homem pode até fazer coisas boas. O homem pode até desenvolver uma vida religiosa. O homem pode até ser membro de uma igreja, ler a sua Bíblia, orar, ir aos cultos, até ser pastor da igreja. Mas nada disso salva. Essas obras não salvam ninguém. A salvação é por graça, irmãos. É a graça de Deus, é um presente de Deus. E se é graça, não pode ser comprada. Se é um presente, não existe pagamento. Quando eu comprei a minha casa, aqui em Araguaína, a nossa casa, nós compramos por um preço que muitos julgaram ser um bom preço. E um amigo olhou para mim e disse, tu ganhou um presente. Mas que presente que nada. Eu sei quanto eu pago todo mês para ter a casa. Não foi presente. Por mais barata que tenha sido, há um preço. Há um preço. E se há um preço, não é de graça. Se há um preço, não é presente. Se você me dá um presente, meu irmão, e eu lhe dou 1 centavo em retribuição, não foi presente. Foi comprado. Foi quase de graça. Foi quase presente. Mas não foi graça. Mas não foi presente. Foi pago. Foi comprado por um baixo preço, é verdade. Mas não é presente. Assim é a salvação, irmãos. Talvez alguém diga, realmente Deus fez tudo, realmente Deus fez a obra da minha salvação, realmente Deus fez tudo o que precisava, mas eu tive a minha fé, mas eu que acreditei, eu que produzi a minha fé, eu que confiei, então eu contribuí para a salvação. Se a sua fé é sua, já não é mais graça, você comprou a salvação com a sua fé. Já é por obras, não é mais graça, é obras, é a sua capacidade, não é o que Deus fez, é o que você fez. É o que Paulo fala em Gálatas, no texto que nós lemos, na liturgia, no último versículo, quando ele diz, se é por obras, então Cristo morreu em vão. Então, a salvação por graça é vã, não existe, a Bíblia mentiu, Deus mentiu, a salvação é por obras. Se há algo que o homem faz, por menor que seja, por mais simples que seja, se há alguma coisa que é contada como obra humana na salvação, então não é graça, então não é salvação pela graça, é salvação por obras humanas. O homem é quem faz, o homem é quem toma a decisão no final, é ele que decide, é ele que opera, é ele que faz para que a salvação aconteça. A salvação não é assim, meus irmãos. A salvação é pura graça de Deus, não há obras humanas, não há nada na nossa salvação para o qual nós possamos olhar e dizer, está vendo? Eu fui salvo, me orgulho disso, me glorio nisso, porque eu fui salvo, porque eu fiz tal coisa, porque eu trabalhei, porque eu me esforcei, porque eu fui à igreja, porque eu aceitei Jesus, porque eu tive fé. Não, irmãos, não existe o que nós fizemos na salvação, não há nada na salvação que eu e você tenhamos feito, tudo foi feito
por Deus. É uma obra de graça, é uma obra graciosa, não uma obra humana. A salvação não é uma caminhada em que nós estávamos nos esforçando, caminhando, indo em direção à chegada, e então nos cansamos, e Deus chegou e ombreou ao nosso lado e caminhou conosco até chegarmos, e então no fim dizermos: fui salvo, porque Deus me ajudou. Isso não é a salvação, irmãos. A salvação na Bíblia é a história de alguém que estava morto em seus pecados, morto em seus delitos, incapaz de levantar, incapaz de fazer qualquer coisa, e então Deus deu vida, e então Deus chegou e soprou a vida, e ressuscitou essa pessoa, e salvou essa pessoa, e então Deus a carrega para o céu o tempo todo, enquanto ela vive. É assim a nossa caminhada, irmãos. Mesmo sendo salvos, as nossas obras ainda contribuem para a nossa perdição em certa medida. Nós, se depender de nós mesmos, nós nos perderíamos. Se dependesse de nós mesmos, nós estaríamos o tempo todo nos desviando, como muitas vezes fazemos. Nós nos desviamos, nós fazemos más obras, nós queremos voltar a antigos pecados, nós queremos voltar para o lugar de onde saímos. Nós pecamos, nós criamos falsos deuses, nós queremos governar nossa própria vida, nós desejamos ser o Deus da nossa própria vida. E Deus está o tempo todo nos resgatando mais uma vez, nos pegando mais uma vez, nos arrastando para o céu com o seu braço forte, com o seu poder, com a sua graça. Isso é salvação na Bíblia, irmãos. Isso é a salvação na Bíblia. É um Deus que nos dá vida por graça, que nos sustenta por graça, que nos carrega por graça, que nos arrasta por graça, apesar de nós mesmos, apesar de quem somos, apesar das nossas obras, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos méritos para sermos condenados. Deus continua a nos sustentar e a nos segurar e a nos levar para o céu. Isso é a salvação nas Escrituras. Uma salvação graciosa. Graça de Deus, irmãos. Isso é a graça de Deus. Tudo é obra de Deus. E como Ele faz essa obra em nós? Por meio do sacrifício do seu Filho. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Veja o versículo 10, o início do versículo 10. Veja o que o texto diz no início do versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, somos feitos por Deus em Cristo. A ideia aqui é que nós somos recriados em Cristo, refeitos em Cristo, somos novas criaturas. Nós pertencíamos à velha criação. Nós pertencíamos à criação que está morta, que está amaldiçoada pelo pecado, a criação que está perdida por causa do pecado. Nós pertencíamos a esta velha criação que foi amaldiçoada em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo. Mas Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Deus enviou o seu Filho, irmãos, para morrer na cruz em nosso lugar. E na cruz Ele sofreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu o nosso inferno. Na cruz Ele recebeu o que merecíamos. Você quer ver o resultado dos seus méritos? Você quer ver o resultado das suas obras? Você quer ver o resultado daquilo que eu e você merecíamos, os nossos méritos? Olhe para a cruz de Cristo. Olhe Cristo sendo morto, sendo moído, sendo zombado. Veja o seu sangue sendo vertido, a sua vida sendo derramada de maneira vil, de maneira terrível. Veja Cristo sofrendo na cruz. Veja a lança do soldado romano traspassando o seu corpo.
aquilo é o que nós merecíamos. Tudo isso são os nossos méritos. Essas coisas eu e você merecíamos. A cruz, a morte, o inferno. Nós merecíamos a condenação que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Mas nós não a recebemos, porque Ele decidiu receber em nosso lugar. Ele decidiu receber a condenação que nós merecíamos. Ele morreu para nos salvar. E por meio dessa morte, irmãos, por meio da obra de Cristo, Deus nos recriou, Deus nos criou, Deus nos arrancou da antiga criação e nos fez nova criação. Deus nos fez vitoriosos em Cristo. Veja o versículo 5 e o versículo 6, o que a Bíblia diz. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós já vencemos. A nossa salvação não é mais uma possibilidade. A nossa salvação é uma realidade. A nossa vida eterna não é uma possibilidade. A nossa vida eterna, irmãos, é uma realidade. Nós já temos a vida eterna. Nós já temos a salvação. Nós já vivemos a vida eterna. Nós já vivemos a nossa salvação. E como essa vida deve ser vivida neste mundo? Como nós podemos e devemos desenvolver a nossa salvação neste mundo? Como nós vivemos como crentes, como seres que foram recriados, como nova criatura? Como nós vivemos assim? Veja o final do versículo 10, irmãos. Deus nos recriou em Cristo, e Paulo nos diz, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja como tudo na vida é graça. Veja aqui, tudo na vida é graça, irmãos. Nem mesmo as boas obras que nós praticamos depois que somos salvos são nossas. Nem mesmo as boas obras que praticamos são nossas. Elas foram preparadas por Deus antes da nossa salvação. Deus preparou essas boas obras antes de Deus criar o próprio mundo. Paulo já nos disse em Efésios 1:4 que Deus nos predestinou para a salvação antes da salvação do mundo. E aqui ele nos mostra que Deus também, de antemão, preparou as obras, as boas obras nas quais nós andaríamos no mundo. Perceba algo aqui. Paulo não diz, e Deus preparou as boas obras para que vocês praticassem essas obras. O foco de Paulo não está no fazer as obras. Não é esse o foco dele. O foco de Paulo não é as obras como algo externo a nós, fora de nós, pelo qual nós vamos lutar, trabalhar para fazer. Não. Perceba a sutileza aqui, que faz toda a diferença. Paulo diz, para que vocês andem nelas. Para que nós andássemos nelas. Ou seja, irmãos, a ideia aqui é que as obras fazem parte da vida daqueles que são salvos. A ideia aqui é que as obras não podem ser separadas da vida daqueles que são salvos. Aqueles que são salvos vivem nelas, andam nelas, estão unidos a elas. As boas obras são consequências da nossa salvação. Deus nos salva por graça, Deus nos dá a fé pela graça e Deus nos dá uma vida de boas obras
por graça, irmãos. É graça de Deus. As boas obras é consequência. Por isso, nenhum de nós podemos olhar para as nossas vidas e dizermos: veja como eu sou um bom crente, como eu sou um crente melhor que os outros, como eu me orgulho de ser um bom crente, veja como eu prego bem. O pastor poderia dizer: veja como eu sou um bom pastor, como eu sou melhor do que outros. Não há espaço, irmãos, na Bíblia para isso, para glória humana alguma. Na Bíblia tudo é graça, na vida do salvo tudo é graça, na vida daqueles que pertencem a Deus tudo é graça, tudo é dado por Deus, nada é obra humana, nada é mérito humano, nada é aquilo que o homem faz, não se trata do homem, não se trata do esforço, da inteligência, da capacidade de alguém, se trata de Deus. Trata-se de Deus, diz respeito a Ele, é a sua glória, é a sua graça, é o seu amor, é o que Ele faz, é como Ele opera. Se trata dEle, do seu poder sobre o seu povo, do seu poder na vida da sua igreja. Tudo diz respeito a Deus, a graça de Deus, a ação de Deus, ao que Deus faz, não aquilo que o homem faz. Mas talvez você pergunte: o que são as boas obras que Paulo fala aqui? Que boas obras são essas? É a nova conduta, irmãos, que nasce da vida daquele que foi salvo. Um pouco na frente, na carta de Efésios, nós chegaremos lá, a partir do versículo, melhor dizendo, do capítulo 4, Paulo vai começar a falar dessas boas obras. Veja algumas delas. Veja Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Em outras palavras, que vocês vivam de maneira digna da salvação de vocês. Aí Paulo vai citar, vai dar uma lista: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Boas obras: viver em submissão uns aos outros, viver em humildade uns em relação aos outros. Veja o versículo 25 do capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E Paulo segue falando de uma vida de santidade, boas obras da salvação, coisas que devem existir na vida de todo salvo. Capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição uns aos outros. Viver submisso à igreja, aos irmãos, uns aos outros, em amor mútuo, em submissão mútua. E aí Paulo vai seguir na carta, você pode ler depois. Ele vai falar de submissão entre marido e mulher, de submissão entre filhos e pais, de submissão entre patrão e empregado, senhores e escravos. Paulo vai falando de uma vida que é submissa a Deus e submissa ao próximo. Isso é uma vida de boas obras, irmãos. Uma vida de submissão. Uma vida de um coração que se submete aos outros, que se submete a Deus. A vida de alguém que tem um coração que não é rei de si mesmo, que não é dono de si mesmo, que não governa a si mesmo, mas um coração que está disposto a se submeter a Deus e se submeter aos outros. Isso, irmãos, é a vida de boas obras que Paulo fala aqui. E é aqui, meus irmãos, que nós vemos que o reino de Deus não é um reino baseado em meritocracia. O reino de Deus não é um reino baseado em mérito.
O reino de Deus não é daqueles que trabalham para conquistar. O reino de Deus não é daqueles que são recompensados pelos seus méritos. O reino de Deus é daqueles que foram salvos sem merecer. O reino de Deus é daqueles que vivem para servir. O reino de Deus é daqueles que dão as suas vidas em serviço a esse reino, porque esse reino é governado e dominado por um rei que serviu a todos para salvá-los. Esse é o reino de Deus, irmãos. Não é um reino onde aqueles que podem, onde aqueles que possuem méritos, onde aqueles que são inteligentes, onde aqueles que possuem dinheiro, onde aqueles que possuem poder mandam. Não. O reino de Deus não é um reino baseado em mérito. O reino de Deus é um reino baseado em submissão e serviço. Nesse reino, o rei serviu a todos. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para servir a todos nós, para morrer por nós e nos salvar. Para que nós vivamos uma vida de boas obras, uma vida de graça. Não boas obras para sermos salvos, não boas obras para ganharmos algo de Deus, mas boas obras porque já somos salvos. Boas obras porque Deus planejou essas boas obras para nós. Que Deus, irmãos, nos abençoe a cada dia e que possamos viver para servi-lo até o dia em que Ele volte em Cristo para nos buscar. Deus abençoe. Vamos orar.